Todos os presentes, boa noite Moisés, boa noite João Batista, boa noite deputado federal João Campos. Meu nome é Carolina, sou secretária-geral do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado de Goiás, o sindicato anfitrião que está promovendo essa live. Gostaríamos de desejar uma excelente noite para todos aqueles que estão nos assistindo, né? Nós do Sindicato dos Oficiais de Justiça gostaríamos de agradecer a participação da diretoria do Sindicato de Minas Gerais, do Sindicato de São Paulo, Sindicato de Santa Catarina, Sindicato do Espírito Santo, Sindicato do Mato Grosso, Sindicato do Tocantins, Sindicato do Ceará, Sindicato do Distrito Federal, Sindicato dos Oficiais de Piauí. Todos esses sindicatos fazem parte da nossa federação. Também gostaríamos de agradecer a todos os servidores públicos que estão nos assistindo, a toda a sociedade, a toda a coletividade que estão nos prestigiando nessa noite aqui de hoje. O nosso tema hoje é o Poder Judiciário no cenário político e econômico da pandemia e seus reflexos na atividade do oficial de justiça. Nós vamos fazer aqui uma breve apresentação, né, das pessoas. Estamos aguardando ainda a chegada do deputado Carlos Cabral, que também participará conosco dessa live, né? Vamos passar aqui para uma rápida boas-vindas, né? Que os nossos debatedores concedam aí boas-vindas para as pessoas que estão nos assistindo. Passo para você, Moisés, para você desejar essas boas-vindas em cerca de 2 minutinhos, tá? Ok, pessoal, uma boa noite a todos. Uma boa noite aí, deputado João Campos, obrigado. Da nosso presidente da federação, João Batista. Estamos aqui hoje para debater esses assuntos, dos reflexos da pandemia sobre a categoria dos oficiais de justiça. E antes de iniciarmos essa live aqui, eu quero prestar nossas homenagens aqui ao nosso oficial de justiça falecido aqui no estado de Goiás, o Adelino Souza Figueira, e mais 9 oficiais de justiça aí em todo o Brasil. É uma situação para nós muito complicada, mas nós temos a nossa função e vamos exercê-la com certeza e responsabilidade diante desse cenário que cada dia assusta mais todos nós cidadãos goianos e cidadãos do Brasil. Precisamos muito ter a união de todas as forças e solicitarmos aqui nesse momento apoio dos nossos representantes do Congresso, deputado João Campos e outros mais, para que a gente possa superar esse período aí e conseguirmos atender toda a sociedade de forma exitosa, para que a gente possa ter também um judiciário cada dia mais atuante, levando a justiça à casa do cidadão. João, você dá uma palavrinha para a gente aí? Desejando boas-vindas. Boa noite a todos que nos ouvem, Moisés, Carol, esse parceiro que aí, o deputado João Campos, que está junto com a categoria que não é da agora, né, deputado? Já lá atrás, em outros idos, quando se brigou já aí há 6, 7 anos, quando começamos nessa luta no Congresso Nacional em busca de respeito, dignidade e condição de trabalho. Mas eu queria, em primeiro lugar, saudar a todos os envolvidos nesse processo de combate e controle à pandemia. A situação é muito séria, tem morridos, a população tem sido muito afetada e o quadro tem sido muito, efetivamente, de muito risco de contágio. Em especial, deputado João Campos, aqui, ratificando aquilo que o Moisés já falou, nós já perdemos 9 oficiais de justiça no cumprimento do dever. Efetivamente, depois do pessoal da saúde, 10, 9 não, 10. Efetivamente, depois do pessoal da saúde, nós somos a categoria em que mais tem tido óbitos no cumprimento do seu mistério. E isso tem sido colocado de uma forma velada, porque muitas vezes só se fala em poder judiciário como efetivação da materialização do trabalho no trabalho remoto. Infelizmente, nós vamos precisar aqui, deputado João Campos, e aqui sei que posso contar com o apoio do senhor, quanto federação, quanto sindicatos, para que isso não fique na penumbra, que nós possamos valer a vida do oficial de justiça, que dentro dos servidores do Poder Judiciário é o único que está expondo sua vida como pacificador dos conflitos, levando o seu direito a ter uma justiça que não para. E o oficial de justiça, hoje, é o único servidor
que está exposto efetivamente. E precisamos contar com o apoio do senhor nesse nosso grande processo, como o senhor sempre fez. Obrigado a todos. Estamos aí aguardando a entrada do deputado Carlos Cabral. Enquanto ele se conecta, deputado, o senhor poderia dar uma palavrinha para a gente, desejar uma boas-vindas para o pessoal que está nos assistindo? Olha, boa noite, dizer da alegria, do prazer de poder participar desse diálogo certamente produtivo, em razão do momento que nós estamos, o Brasil e o mundo está vivendo, e isso versus o papel do Poder Judiciário, e especialmente daquele comumente chamado de pernas da lei, não é? O oficial de justiça, porque é o agente público que dá efetividade às decisões do judiciário. De fato, tenho procurado me colocar à disposição da categoria no meu gabinete, o meu mandato à disposição, por reconhecer as diversas circunstâncias que envolvem a atividade do oficial de justiça. Ele, de fato, está exposto em todos os aspectos, né? E concordo com o João Batista, é o único agente do Poder Judiciário que efetivamente está exposto, ele está na rua, não é? Ele está fora do prédio. As atividades internas são muito menores do que as atividades externas. Penso que a gente precisa avançar para fazer com que esse agente seja efetivamente reconhecido. A natureza da sua atividade, a importância da sua atividade, para que a lei possa contemplar algumas garantias. E estarei sempre à disposição para isso. Queria abraçar o presidente Moisés, o presidente João Batista, porque são duas pessoas muito ativas na representação da categoria. Sempre estou em Brasília e sempre com propostas que têm pertinência. Isso facilita a nossa atuação. Parabéns. Obrigada, deputado, pelas palavras de boas-vindas. Seja bem-vindo, Carlos, para integrar nosso time aqui de servidores públicos. Tudo bem? Carlos, nós estamos aqui no momento de desejar boas-vindas aos presentes, acabamos de começar, tá? Em seguida, vou passar a apresentação de vocês e nós vamos iniciar os debates. Está com a palavra, Carlos. Perfeito, obrigado, boa noite. Eu tive um probleminha aqui de acesso à internet, mas já está reestabelecido. Um abraço à nossa secretária-geral do Sindojusgo, a Carolina Rosa, o nosso eterno presidente aí, competente Moisés, o João Batista, presidente da FESOJUS, que é um prazer estar aqui mais uma vez ao lado desse batalhador, desse grande companheiro. Cumprimentar o Gleidson, nosso companheiro do sindicato, o deputado federal João Campos, uma pessoa que a gente tem a nossa maior estima, que nos representa muito bem na Câmara dos Deputados Federais e também um defensor das nossas causas, né? Eu falo nossas, deputado, porque eu sou oficial de justiça também de carreira. Estou licenciado para o exercício do mandato. Sou servidor do Judiciário Goiano, exerço o cargo de oficial de justiça, estou licenciado só para cumprir o mandato. Então, é um prazer estar ladeado por pessoas tão queridas, tão importantes e tão representativas também das categorias, mas também do nosso universo político aqui em Goiás, como o deputado João Campos. Espero que o nosso debate aqui seja bem produtivo. Obrigada, Carlos, pelas palavras. Nós estamos aqui muito bem representados, né? Temos integrantes do Poder Judiciário, servidores públicos de carreira, né? Também representantes do Poder Legislativo, para estar debatendo sobre uma temática tão importante, né? Que é a atuação do Poder Judiciário no cenário político e econômico, nesse tempo de pandemia e os reflexos, né, disso na atividade do oficial de justiça. Eu vou apresentar a vocês, né, para as pessoas que estão nos assistindo, o nosso anfitrião, Moisés Bento, que é presidente do Sindojus, é oficial de justiça há mais de 10 anos no TJGO, é diretor de assuntos legislativos da Federação, da FESOJUS, e aqui em Goiás a gente tem o costume de dizer que o Moisés não é só o presidente, mas é o líder do oficialato goiano, né, pelo carinho que os nossos oficiais de justiça têm com ele. Nós temos aqui também, né, um representante bem ferrenho da nossa categoria, nosso presidente João Batista, que é presidente da Federação dos Oficiais de Justiça, é oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Ceará há aproximadamente 25 anos, foi presidente do Sindicato do Ceará por 3 mandatos, e ouvi dizer que o pessoal quer um quarto dele lá, e atualmente também é vice-presidente nacional da Central dos Sindicatos Brasileiros.
Nós temos aqui também o nosso deputado Carlos Cabral, que é deputado estadual por Goiás, né? Deputado estadual, né, de Goiás. Também é presidente da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, vice-presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, é oficial de justiça e atua em defesa dos servidores públicos. E temos também o nosso deputado federal, João Campos, que faz parte da Frente Parlamentar em Defesa dos Oficiais de Justiça, é titular da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania e da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados. Também é relator do novo Código de Processo Penal, delegado de polícia no estado de Goiás e foi militante de diversas entidades sindicais e associativas. Então, estão devidamente apresentados, né? Tem aí um currículo de peso, todos os nossos debatedores. Eu queria passar a palavra para o nosso presidente Moisés, nosso anfitrião da noite, para debater um pouquinho sobre essa temática que é tão importante para nós, oficiais de justiça. Olá, Moisés. Importante aqui essa noite para esse debate. Eu acho que nós estamos aqui ladeados por pessoas que sempre trabalham no interesse da sociedade. Nesse momento aqui, queremos discutir a situação, reflexos dessa pandemia em relação à categoria dos oficiais de justiça. Antes de mais nada, nós fomos tomados aí, ultimamente, por palavras não habituais no judiciário. Por exemplo, lives, reuniões por teleconferência, todas essas palavras aí, home office, que nos tomaram de surpresa, ao passo que dentro de 60 dias nós tivemos que nos adaptar a uma nova realidade, né? E isso tem causado, às vezes, certo desconforto na categoria, diante não só da profissão, a profissão por si só, ela já traz um abalo psicológico muito grande aos oficiais de justiça, sobrecarga emocional muito grande na responsabilidade de cumprir a ordem judicial, de diversas formas, em diversos locais, muitas vezes só, né? E a gente precisa cada vez mais estar adaptado a essa nova realidade. Então, somando isso agora o período de pandemia, um período em que nós não sabem ainda como lidar com a situação. Então, é uma situação muito estressante, tem causado muitos transtornos aos oficiais de justiça. Nós queríamos muito a participação dos deputados aqui, tanto em âmbito estadual quanto em âmbito federal. O apoio, nós temos muito apoio quanto a isso aí, mas um reconhecimento de atividade essencial dessa nossa categoria. E aí, deputado João Campos, queríamos realmente esse trabalho, que a gente sempre tem o apoio na Câmara, mas na hora H, talvez, falta-nos alguma atitude para termos esse reconhecimento na lei. Talvez a gente possa argumentar de forma diferente com os demais líderes da Câmara, e eu tenho certeza que a sua atuação tem sido nesse sentido para nos favorecer. Deputado Carlos Cabral tem sido um parceiro aliado aí da categoria, várias vezes, várias frentes de batalha nós travamos, tá? Mas, de qualquer forma, eu quero fazer também uma defesa do Tribunal de Justiça de Goiás. Inicialmente, deu-nos uma certa segurança. Assim que foi feito o decreto de pandemia aqui no Estado, quero agradecer aqui a atuação do desembargador Carlos França, do juiz auxiliar da Corregedoria, do doutor Alves, e deu uma certa segurança com o decreto aí no sentido de proteger os oficiais contra a circulação. Fez o fechamento dos fóruns, ele expediu a intimação através do provimento 12, via eletrônica, né? Quanto ao Tribunal de Justiça, também realizou aí a vacinação da H1N1 e equipamentos também de proteção. Tá certo que nós solicitamos alguns equipamentos de proteção de forma mais cuidadosa com relação à atividade dos oficiais de justiça, mais direcionada, como, por exemplo, uma máscara já orientada aí pela Organização Mundial de Saúde, que é a N9. Nós solicitamos agora também o escudo facial, e isso está em análise pelo tribunal, mas também tem sido muito sensível às nossas causas.
É claro que todos foram pegos de surpresa nesse tempo, e esperamos que a gente possa avançar nesse requerimento em relação à proteção dos oficiais de justiça. O período de pandemia agora, aqui em Goiás, cada dia se eleva mais. Nós tivemos hoje a divulgação de um estudo aí da Universidade Federal, e caso continue esse percentual de recolhimento do cidadão em termos de 30% nós temos aí, nós teríamos aí daqui um mês aproximadamente 6 mil mortes. Nós iríamos precisar aqui no estado de aproximadamente 5.100 unidades de terapia intensiva para atender todos os casos que virão a surgir. Então, é uma preocupação muito grande para a nossa categoria, diante desse nível de enfrentamento. Nós precisamos muito da união de toda a categoria, de toda a sociedade, para a proteção desses profissionais que estão na linha de frente. O reconhecimento por parte do Congresso Nacional que são profissionais da linha de frente. Então, mais ou menos essas palavras que eu gostaria aqui nesse momento de caminhar para que a gente possa obter aí um resultado, talvez, até o fim da pandemia. Tudo certo. João, você tem mais ou menos, você sabe nos passar quantitativo de oficiais de justiça que já faleceram no Brasil em razão do Covid-19, né? E assim, poderia dar uma contribuição para a gente na temática e até mesmo passar o seu posicionamento enquanto presidente da federação referente a essa questão da atuação dos tribunais e até mesmo com relação à questão dos pacotes de governos, né, que estão sendo elaborados recentemente em relação aos servidores públicos. Fala para a gente aí um pouquinho sobre essa temática. Pois não. Deputado João Campos, deputado Carlos Cabral, amigos que nos ouvem, Moisés e todos que nos ouvem. O que a gente vê, efetivamente, é que há uma falta, vamos dizer, de compromisso de algumas autoridades, e aqui eu não quero colocar quem seja todos, mas de tratamento não isonômico por parte do oficial de justiça. O que eu quero dizer efetivamente com isso? Eu dou um exemplo, por exemplo, do Tribunal de Roraima, o Tribunal de Rondônia, que eles determinaram a volta. Entretanto, lá em Rondônia, em Roraima, o Tribunal de Justiça elaborou um processo, junto com o sindicato, inclusive dos testes de vacinação. Quer dizer, o próprio tribunal está fornecendo os kits para fazer os testes, saber se o oficial de justiça está contaminado ou não, para poder determinar que ele volte. Em outros tribunais, dá-se de forma totalmente contrária. Estão querendo que se volte e muitas vezes com dificuldade, inclusive, de fornecer material de proteção individual. É uma situação muito grave que acontece no Brasil. Estou dando esse conhecimento aqui de depoimento porque eu acho que os senhores não sabem disso. Enquanto no estado de Goiás a gente tem uma aplicação do sindicato de negociar, de falar com o Tribunal de Justiça, em outros estados há um verdadeiro processo de tentativa de passar por cima da pandemia, fazendo isso muitas vezes um descaso com a vida do oficial de justiça. Perdemos, vou dizer de novo, deputado João Campos, deputado Carlos Cabral, faleceram 10 oficiais de justiça. Fora o pessoal da saúde, quem mais morreu? E digam aqui, eu vou dizer, foi oficial de justiça. E foi no cumprimento do dever, foi no cumprimento efetivo da materialização disso. Então, deputado João Campos, por exemplo, de Brasília, e o senhor como membro da frente parlamentar, que assinou em defesa da categoria, nós temos requerimento para o Ministério da Saúde, por que o oficial de justiça, que todo mundo reconhece, que é uma categoria difícil, que é uma categoria que está exposta nesse momento à insalubridade, por que o Ministério da Saúde não nos incluiu? Esse é um posicionamento que nós vamos precisar contar com o seu apoio, deputado João Campos, porque não é possível uma categoria que está efetivamente exposta, uma categoria que está se contaminando na rua, trazendo o problema, muitas vezes, para dentro de casa, sendo contaminado, não é reconhecida. E veja só o exemplo que nós tivemos aqui muito claro em relação a uma outra circunstância, que é o projeto, como a Carol falou aí, do chamado PL Mansueto, do socorro a estados e municípios.
Entendemos que todos têm que dar a sua participação efetiva, claro. Ninguém pode estar absorto e dizermos que a coisa não nos atinge a todos. Mas, efetivamente, necessário se faz se houve congelamento salarial de servidores públicos, e isso, infelizmente, tem havido sistematicamente, e o senhor deputado João Campos, que nos acompanhou em Brasília, naquela reforma da PEC 06, em que o senhor subscreveu nossa emenda, que o senhor esteve conosco na luta, fez parte da Comissão em Defesa, nunca foi aceito. É preciso que o Congresso Nacional, a Frente Parlamentar de Defesa do Oficial de Justiça, o deputado João Campos, como amigo e parceiro, possam enviar um projeto de lei que reconheça a efetividade do risco de vida e insalubridade que está o oficial de justiça. Então, esse é um pedido de pronto que eu faço já para o senhor. E, deputado Carlos Cabral, nós temos um deputado que é médico, nós temos um governador que é médico, o governador Caiado. E eu vejo o senador Caiado preocupada com a realmente se fazer justiça social. Então, talvez que já se inclua também no Estado de Goiás, aqui passaríamos como primeiro ponto, para que haja um projeto de lei estadual que reconheça a atividade de risco do oficial de justiça e a atividade insalubre, para que possa efetivamente ser reconhecido. O deputado Carlos Cabral faz parte de duas comissões extremamente importantes, que é a Comissão de Tributação e a Comissão de Constituição e Justiça. E aí nós vamos passar 2 anos congelado, fora os anos que já vem congelado aí há mais tempo em outros estados da federação. O mínimo que poderia ser feito aqui, deputado Carlos Cabral, e é um pedido que eu faço também, é o reconhecimento de que nós temos direito a uma redução do ICMS, que está aí um projeto de lei, e aí eu faço também um pedido ao senhor, deputado João Campos, que se acosta a esse pedido junto ao governador Caiado, de reconhecer isso. Porque são 2 anos congelados, tirando do bolso para manter a máquina do Estado, sem nenhuma contrapartida. Então, eu peço efetivamente esses 2 pontos, que a gente possa nos acostar e voltar na defesa do oficial de justiça. Eu queria cumprimentar o deputado Carlos Cabral e dizer que me dá muito conforto, viu, João Batista e Moisés, saber que nós temos um oficial de justiça como deputado estadual. Eu até agora me sinto aliviado, né? Porque a categoria está muito bem representada. Né? O deputado Carlos Cabral, um deputado qualificado, de uma atuação destacada, reconhecida, respeitado. Vai aqui meus cumprimentos. Eu fico realmente muito confortável para cumprimentar o deputado Carlos Cabral, como representante da categoria e como oficial de justiça, e a vocês, né? Por ter contribuído para a eleição dele. Tenho certeza que aqui em Goiás ele tem se empenhado, né, para superar essas dificuldades. Olha, o que vocês sempre me apresentam e que você, principalmente você, João Batista, coloca com muita propriedade e até com uma certa veemência, porque são coisas que indignam, né, o representante da categoria, não é diferente com Moisés, são sempre pautas legítimas. Mas a gente tem dificuldades, às vezes, de superá-las. Né? É preciso a gente formar, eu não digo consensos, a gente tem que formar maiorias em determinados momentos para poder avançar. A gente avança, às vezes avança num ponto, não avança do outro, mas nós, nos últimos tempos, não temos conseguido avançar significativamente. Não é? Tivemos aquela questão do porte de arma, temos essa questão agora do projeto que você fez referência de ajuda a estados e municípios, aonde veio do Senado já com a inclusão ali das polícias, dos militares e dos agentes de saúde, e mesmo em relação à segurança pública, incompleto, apenas algumas polícias, e nós temos dificuldades com algumas categorias da segurança pública que não estão ainda, e outras que só agora, mais recentemente, foram inseridas no artigo 144 da Constituição Federal, que trata da segurança. A Polícia Penal. Os agentes penitenciários era uma categoria ignorada. É uma categoria que tem um enfrentamento e uma circunstância, uma realidade de trabalho muito difícil, era ignorada e sofria um preconceito imensurável. Não é? Só depois de uma luta de alguns anos nós conseguimos aprovar a proposta de emenda constitucional que os transformou em polícia penal e os incluiu no artigo 144.
e com resistência de setores, eu não diria do governo, mas de setores de estudiosos dessa área. Não é? Nós temos os agentes socioeducativos que não há como não ser reconhecido como uma atividade de segurança pública, de risco, etc. E que estão fora do sistema, que sofrem muito preconceito e que nós temos dificuldades de inserir. Aos poucos, nós estamos conseguindo inseri-los dentro das matérias relacionadas com segurança pública para facilitar que aquilo que a gente garante ao policial possa garantir a eles também. É uma caminhada que estamos fazendo. O oficial de justiça tem dificuldades similares e, além das dificuldades similares, tem uma outra, né? Porque o oficial de justiça, por ser de um outro poder, um outro orçamento, isso termina, em algum momento, também vindo à tona. E, com todo respeito à chefia do Poder Judiciário dos mais diversos estados, aí por diante, me parece que é uma certa... Não há muito comprometimento, com respeito, eu digo isso, mas parece que não há muito comprometimento de presidente de tribunais com as grandes causas dessa categoria, que, eu disse no início, as pernas da lei, as pernas da justiça, que dá efetividade à justiça. Então, me parece que vocês terminam tendo mais dificuldade que outros, não é? E aí, portanto, em função disso, também preciso de mais ajuda do que outros, não é mesmo? Eu reconheço isso. Acho que a criação da Frente Parlamentar em Defesa do Oficial de Justiça foi uma iniciativa louvável, inteligente, só que nós precisamos fazer com que a Frente Parlamentar possa, como é que eu diria, possa ter uma atuação mais destacada. É verdade que esse ano, em razão da pandemia, só o plenário funciona, as comissões não funcionam, as frentes parlamentares ficam prejudicadas, mas, passado esse período, eu estou disposto a colaborar para que a Frente Parlamentar tenha uma articulação mais efetiva. Não é? Nós aprovamos um projeto, por exemplo, que versava sobre a obrigação do poder público e também das empresas, instituições de saúde da natureza privada, garantir o equipamento individual e outros apetrechos para os profissionais de saúde. A gente conseguiu inserir o pessoal da segurança pública, mas e aí, o oficial de justiça? Necessariamente tem que estar nesse contexto, não é? E é o que você coloca com muita autoridade, com uma certa angústia. Eu estou nessa caminhada com vocês. Tem situações que às vezes a gente não resolve de pronto, mas nós não podemos abrir mão da caminhada para que, num outro momento, a gente possa conquistar. Só que as circunstâncias desse momento não permitem o adiamento, né? As circunstâncias do que se refere à pandemia exigem respostas mais rápidas. E nem sempre a gente, às vezes, tem um instrumento que possibilita dar essa resposta mais rápida. Acho que o nosso diálogo mais frequente é uma das ferramentas muito importantes. Obrigada, deputado, pelas palavras. Nós tivemos um pequeno probleminha na transmissão do YouTube, mas agora ela está regularizada, tá? Então, só para quem não acompanhou o iniciozinho da apresentação, nós estamos aqui numa live promovida pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado de Goiás, também pela Federação, e o nosso tema é o Poder Judiciário no cenário político e econômico da pandemia e seus reflexos na atividade do oficial de justiça. Moisés já fez a palavra, João Batista também, nosso deputado federal João Campos também não fez a palavra, e agora o Carlos Cabral vai fazer um acréscimo aí ao nosso diálogo para depois a gente começar a debater essa temática e abrir até mesmo para que as pessoas que estão nos assistindo possam encaminhar perguntas para esse grupo seleto. Carlos, está com você. Muito bem, eu quero também de início já agradecer todo o esforço que o deputado João Campos tem feito para ajudar a nossa categoria. Essa participação dele na frente parlamentar já demonstra que, como um agente que também é preocupado com a segurança pública, o deputado João Campos nos representa de fato dentro da Câmara dos Deputados. Aqui a gente sempre acompanha, sempre que eu falo com o Moisés, com o Batista, quando a gente está discutindo das pautas nossas, o senhor é uma referência que tem nos ajudado muito a nossa categoria. Eu quero, agora que a gente está, inclusive, aqui com toda a turma nossa pelo YouTube acompanhando, fazer esse reconhecimento mais uma vez, porque é importante que a nossa categoria saiba
que nós temos pessoas que estão defendendo esses interesses. E o senhor fez uma abordagem inicial que me deixa muito feliz, saber que a gente tem um parlamentar que é também da área da segurança pública, que entende as nuances da nossa carreira e que nos representa com maestria, com qualidade lá dentro. Obrigado. O Batista fez uma frase, deputado João Campos, uma fala, e que eu queria até contribuir um pouco no debate, porque é uma angústia nossa. Uma das maiores lutas que eu travei aqui em Goiás para poder colocar de apoio à nossa categoria foi a isenção do ICMS, que o próprio João Batista já mencionou aí, e que a gente aqui em Goiás tem lei própria para isso, que eu fui o autor dela. A isenção não, né? A redução trata de trazer o valor do ICMS do veículo para 0,5%, porque se a gente colocasse isenção, dava um problema lá com o CONFAS e a gente teria que depender dos governos. Então, conseguimos aprovar a lei ainda durante o governo anterior. Aliás, no primeiro mandato, né, Moisés? Não foi nem no governo anterior, foi no outro governo anterior. Essa lei já está em vigor aqui em Goiás e a gente está tendo uma dificuldade tremenda no cumprimento. Alguns colegas conseguiram até mesmo fazer o uso desse benefício da categoria, mas ultimamente ela está nenhuma aplicação dela está sendo feita pela Cefaz sobre diversas alegações que eu, inclusive, quando estava, isso foi no meu primeiro mandato, do primeiro para o segundo eu fiquei suplente, eu estava como oficial de justiça, fui requerer esse benefício e a Cefaz nunca respondeu à minha solicitação, nem negando e nem autorizando. Então, já arrumaram aqui todas as dificuldades do mundo. E o mais interessante é que eu não conheço nenhuma outra categoria que a gente veja que pega um bem próprio particular e coloca a serviço do Estado como o oficial de justiça faz. É isso que nós fazemos com os nossos veículos. Você pode observar que a polícia anda no carro que o Estado oferece, que as ambulâncias das prefeituras, a ambulância do Estado é aquelas que os entes estatais oferecem, e nós que cumprimos uma função essencial para a justiça, fazemos isso em veículo próprio. E aí pode ter até quem fale, mas vocês recebem para poder cumprir essas diligências. Pode perguntar a qualquer colega oficial de justiça em qualquer canto desse estado se o que se recebe por diligência aqui consegue cumprir aquilo que é o custo e o gasto com o veículo durante todos os meses do ano para cumprir as medidas judiciais. Não chega nem perto, aliás, é praticamente incomparável. E mesmo assim a gente ainda não tem a possibilidade aqui de executar esse benefício que é definido em lei. Então, além das outras questões que o Batista já levantou, que eu também acho que é importante, eu considero que também, nesse momento, principalmente agora, está muito evidenciado que há uma insalubridade no exercício da nossa profissão. Tem muita gente que está conseguindo fazer as coisas de maneira virtual, a educação está trabalhando via internet, e a justiça só se materializa pela mão de um oficial de justiça que tem que pessoalmente com que o mandamos ele aconteça na prática. Lá não encontrar o cidadão, e não é simplesmente encontrar o cidadão a 2 metros de distanciamento social, né? Muitas vezes você tem que chegar, ler o mandato, colher a assinatura, encontrar ali de lado o cidadão, e não interessa se às vezes seja até um cidadão que esteja acometido de qualquer tipo de enfermidade. Você tem que cumprir a determinação judicial tal qual ela venha. Então, acho que esse reconhecimento, essa reclamação que o Batista faz com tanta veemência, ela é importante, ela é necessária. Hoje, se você olhar aqui nos nossos grupos de WhatsApp, os colegas estão trabalhando no mesmo ritmo, expostos o tempo todo, e a gente precisa de ter esse cuidado especial. Aliás, não só a nós, oficiais de justiça, né? O Moisés tem visto, aí o nosso sindicato tem visto, como eu tenho aqui dentro da Assembleia de Goiás, me manifestar da importância do servidor público nesse processo. Contra aquelas teses de todos, deputado e amigos, que defendem o Estado mínimo, que falam que o problema que nós estamos vivendo nas contas públicas ele é decorrente dos servidores públicos. O que nós estamos vivendo é um momento em que, se não fosse o servidor público, a nossa situação nessa pandemia estaria muito pior. Quem é que está segurando a barra? Inevitavelmente que são médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, que são funcionários do Estado e que estão, de fato, agora agarrados, segurando essa bronca. Você pode olhar aqui no judiciário, a gente, para fazer um comparativo, nós temos trabalho remoto de todas as categorias de servidores, incluindo os juízes, e nós temos trabalho presencial físico, que não tem jeito de outra maneira, sendo cumprido pelos oficiais de justiça. Então, são, de fato, os servidores da segurança pública, as polícias que estão tentando garantir nossa segurança, a saúde que estão segurando
essa grande barra agora durante esse período de Covid-19. É por isso que eu tenho insistido nessa tese, de que a gente precisa cada vez mais revalorizar e ressignificar o papel do Estado. Essa teoria de Estado mínimo, para mim, ela não me serve, e revalorizar e ressignificar a importância do servidor público. Agora a gente está sentindo na pele o que é realmente que faz a diferença um Estado que esteja ali para atender as necessidades da população e um servidor público que seja ali atuante para fazer frente às dificuldades que nós estamos passando nesse momento. Obrigada, Carlos, pelas suas palavras. Deputado João Campos, microfone fechado. Por isso que o senhor tentou se manifestar e não saiu. Bom, eu queria só pegar esse gancho da fala muito apropriado do deputado Carlos Cabral. De fato, lá no judiciário, tudo está acontecendo, home office, videoconferência, daí por diante, mas o oficial de justiça não tem como ser, não é? Não tem como realizar a atividade dele virtualmente, está exposto. E aí? Para esse que é diferente, que tem uma atividade diferente, tem que ter um tratamento diferente, não há como, não é? E você exemplificou bem. E no caso da saúde, nós temos a saúde privada, para quem tem dinheiro, para quem tem plano de saúde, mas o grosso da população não tem. É a saúde pública. Quem está atuando efetivamente para dar a resposta e cuidar dos enfermos em razão do Covid-19 e salvar vidas é a saúde pública. A saúde privada é uma complementação. Eu dizia de algumas categorias na minha fala que termina, às vezes, tendo um pouco mais de dificuldade. Citei agora a chamada Polícia Penal, que é uma instituição nova, citei os agentes socioeducativos, mas vou citar um outro exemplo, até porque, ao me referir ao oficial de justiça, eu disse que, por vezes, uma dificuldade na argumento, dizer, não, mas eles é do judiciário, é outro orçamento, olha, não sei o quê. É a chamada polícia legislativa. Tem outra dificuldade semelhante de vocês. É polícia, está na Constituição Federal e Estadual, mas, na hora que a gente vai tratar de polícia legislativa, quer seja do Congresso, quer seja das Assembleias, a gente também tem uma dificuldade diferenciada em relação às demais polícias. E, às vezes, até um certo preconceito, não é? E a gente precisa vencer isso. Me perdoe, é só porque a fala do deputado Carlos Cabral me deu a oportunidade de fazer esse acréscimo. Agora o meu microfone que estava desligado. Obrigada, deputado, pelas suas considerações. A gente teve que fechar o microfone do senhor porque estava dando interferência na fala do Carlos. Pessoal, eu tinha passado um cronograma, a gente vai quebrar o protocolo, né? Porque nós tivemos um probleminha técnico na transmissão do YouTube. Eu tenho certeza que as pessoas estão muito ansiosas para ouvir, né, o que os nossos representantes, seja no Legislativo, até mesmo os nossos representantes do sindicato, né, e da federação têm a dizer. Nós recebemos algumas perguntas aqui, algumas relacionadas ao tema, né? E outras não tão relacionadas ao tema, mas relacionadas à questão da categoria. E eu gostaria, Moisés e João Batista, que vocês... foi feita uma pergunta que a gente poderia começar por ela, até para a gente continuar discutindo essa temática. Eu acho que o Carlos também, como oficial de justiça, está apto a dar a sua opinião sobre esse tema. A pergunta seria... como é que vocês acham que fica a cabeça do oficial de justiça, o psicológico de um oficial de justiça, que vai às ruas cumprir os mandados nessa época de pandemia e retorna para casa para os seus familiares? Então, fica aí a pergunta para vocês. Pois bem, é muito importante, eu já havia falado aqui, a questão psicológica, que a profissão por si só, ela tem esse abalo psicológico. A sobrecarga emocional que recai sobre o oficial de justiça, no momento do cumprimento, por exemplo, de uma busca e apreensão de criança, o medo, a resistência que ocorre ali das partes, no cumprimento desse aí, ele sempre trabalha sozinho. Imagina, por exemplo, nesse período de pandemia, que teve um oficial de justiça que recebeu um mandado para fazer vistoria no hospital para liberação de leitos para o Covid. Olha, por si só já é uma situação bastante agressiva.
Agora, somando ainda a questão da pandemia no momento desse, e ainda sozinho, sem equipamentos necessários de proteção para adentrar um hospital nessa época, qual é a situação psicológica desse profissional? Nossas entidades têm feito de tudo para auxiliar no sentido de fornecer materiais quando o tribunal não fornece, às vezes o material de baixa qualidade. A gente tem buscado muito nesse sentido aí. Agora, a função do oficial de justiça nesse momento, ela é extremamente relevante para o Poder Judiciário. Tendo em vista que, apesar de nós estarmos no mundo aí da internet e tudo, o cidadão lá da periferia não sabe nem, não tem nem gás, não tem nem energia elétrica, quando muito internet, computador. Quem vai fazer esse trabalho? É o oficial de justiça que tem que deslocar até lá. Numa periferia ali, muitas vezes sem segurança, e ele tem esse trabalho com responsabilidade, ele sempre vem desenvolvendo. Então, é uma situação realmente que causa um abalo psicológico, e a gente tem justamente solicitado os nossos representantes que olhem com carinho para essa categoria. Apesar de pertencer a esse mundo que fala que às vezes é privilegiado, não. O judiciário tem uma realidade, a categoria dos oficiais de justiça tem outra. E é preciso muito ter olhos diferentes para essa categoria. É uma categoria de trabalho isolada, trabalha sozinho, trabalha em zona rural sozinho. Então, realmente é uma preocupação de nós, representantes da categoria, quanto à questão psicológica. Nós temos aqui em Goiás uma categoria bastante adoecida psicologicamente, com doenças do pânico. Tem oficial que não consegue adentrar o fórum aqui no nosso estado. Por quê? Porque tem esse abalo emocional. Agora, sobrecarregado com a pandemia. João Batista, qual que é o seu posicionamento sobre essa questão? Você que está mais antenado aí, a situação nos outros estados em relação aos oficiais de justiça? É o sentimento de orfandade. Aquilo que o deputado João Campos falou, é um sentimento de orfandade. Se não fossem os sindicatos, se não fosse a federação, para ir ao CNJ, para ir ao Congresso Nacional, para ir ao STF, para ir ao STJ, em defesa da categoria, sinceramente, eu não sei o que seria, não. Porque, como o Moisés falou aí agora, se no sistema normal, deputado João Campos, nós já tínhamos o problema do reconhecimento da nossa atividade de risco com dossiês, com apresentação de documentos. Nenhuma outra categoria sofreu tanta agressão, assassinatos, morte. Só perdemos em números gerais para a Polícia Militar, mas em números absolutos. Mas em números proporcionais, nós somos disparada a categoria que mais sofre esse tipo de violência. E o que a gente vê é que o sentimento é de orfandade. É de orfandade, essa que é a realidade, deputado João Campos. Volto aqui a dizer para o senhor aqui, vou voltar no tema que eu tratei ainda há pouco. A PEC 06. Sem querer desmerecer quem quer que seja, as categorias, eu acho que todos estão aí, tem que ser. Mas a Guarda Legislativa, deputado João Campos, por que a Guarda Legislativa, e sem desmerecer qualquer outra categoria, teve a sua aposentadoria reconhecida na PEC 06, e os oficiais de justiça federais, porque aí tratava dos oficiais de justiça federais, que não representam 4 mil oficiais de justiça, não foram atendidos? Por quê? É simples a resposta. Porque quem direcionou aquele procedimento, e aí o fortalecimento com a voz do senhor, deputado João Campos, com a frente parlamentar, dá essa visibilidade. Eu volto a dizer de novo, nós estamos sendo tratados na sombra, e o senhor fez muito bem. O que acontece? Muitas vezes o Poder Judiciário está negligenciando. Então, eu peço aqui, efetivamente, deputado João Campos, dois pedidos que eu já fiz e vou ratificar. Entrar em contato com o Ministério da Saúde, que não é possível que o Ministério da Saúde não entenda que nós precisamos do apoio, que não é o apoio só agora, não. É o apoio para fazer os testes. Onde é que estão os testes? Porque quem é aqui que não sabe que essa pandemia vai acabar daqui a 3 meses? Olha a gripe espanhola. A gripe espanhola, até que se desse uma equação desse processo, levou mais 2 anos.
Espero que aqui criemos aí, que haja uma vacina para resolver isso. Mas eu peço encarecidamente ao senhor, deputado João Campos, que seja a nossa voz aí junto ao Ministério da Saúde para esse reconhecimento. Vou ratificar isso. E o posicionamento? Que se todo mundo fala, o oficial de justiça tem atividade de risco, então que se faça um projeto de lei complementar reconhecendo isso. No momento, não é o momento adequado, mas é o momento de se colocar em debate. É o momento de se colocar em debate não só o risco, mas a insalubridade. Oficiais de justiça, o senhor pode crer que uma mulher grávida tenha que adentrar presídio, numa região insalubre, para cumprir mandados de alvará de soltura, ou ir a hospitais, ou uma separação de corpos, de famílias que estão digladiando aí, uma mulher grávida, para cumprir esse mandado? Onde é que se pode imaginar, deputado João Campos, que uma pessoa com 62 anos, uma senhora, avó, mãe de família, vai subir nos morros do Rio de Janeiro para cumprir mandado? Todo mundo sabe disso. Está na hora de se materializar isso aí. E aqui eu quero fazer um parabéns ao senhor, que sempre nos apoiou lá em Brasília, faz parte da frente parlamentar, e eu não posso deixar de reconhecer aqui também a participação efetiva dos membros da federação, da FESOJU, da que eu não faço parte, da diretoria, na obtenção dessas assinaturas, e em destaque, a Fernanda Garcia, lá do estado do Ceará, e a Gabriela Garrido, do Rio de Janeiro, bem como o colega Luiz Arthur, do estado de Mato Grosso, não deixando de contar os oficiais federais, a Eusa, do Amazonas, o Bruno, de Pernambuco, a Márcia, do Mato Grosso. Nós estamos procurando, deputado João Campos, efetivamente mostrar que nós não somos fantasma, que nós não somos coadjuvantes. Sem oficial de justiça não há justiça. Sem oficial de justiça não se materializa a lei. Nós somos pacificadores sociais e está na hora de sermos reconhecidos. E em Goiás, aqui, eu peço novamente, aqui, que ele foi falar dos dois, pedir uma audiência com o governador, para que seja reconhecida essa atividade via legislativa. O que nós fizemos no estado do Ceará, a Federação e o Sindojus do Ceará? Fomos ao governador pedir apoio. E a resposta do governo já nos foi concedido os EPIs para trabalhar. Ora, os tribunais têm sua verba de custeio. Essa verba de custeio não está sendo gasta porque os tribunais estão fechados. Eu sei que o Tribunal de Mato Grosso, de Goiás, se acosta ao Sindojus e vai chegar uma solução pacífica nisso, porque é causa de todos. Mas, infelizmente, eu tenho que voltar a pedir o apoio efetivo nas nossas demandas, deputado Carlos Cabral e deputado João Campos, sabe? Reconhecendo outros deputados que estiveram acostados a essa nossa luta, que temos lá na frente parlamentar, né? O deputado André Figueiredo, o deputado Léo Moraes, o deputado Trade, sabe? O Fabinho Trade, lá do Mato Grosso, o senhor deputado João Campos, que é um exemplo para nós, servidor público, delegado que o é, porque a partir do momento nunca vai deixar de ser delegado, porque o senhor é por profissão isso. Por ser deputado, está desempenhando seu mandato parlamentar em defesa do povo. Então, nunca vai deixar de ser. Então, meu pedido, desculpa essa coisa, mas é porque eu gosto de colocar na discussão a materialidade dos fatos. Então, o que nós estamos pedindo a vocês, o Carlos Cabral, como membro efetivo também oficial de justiça, peçam audiência com o governador do estado. Sentemos com o governador, não é possível, são 2 anos sem nenhum reajuste salarial, tirando do bolso para manter a máquina do estado. Isso não pode, deputado João Campos. Isso é um assinte contra a categoria. Me desculpa o desabafo, mas é porque chega um momento, deputado João Campos, de tanto a gente lutar, de tanto ver, é a única forma que nós temos. Fazer com que nossa voz seja ouvida. Porque não há justiça sem oficial de justiça. Isso aí, João. E não há poder independente, nem uma sociedade livre, sem reconhecer esse problema da categoria, para ser realmente valorizado como nós somos devidos. Tudo bem, João Batista. Excelentes palavras. Pessoal, nós temos uma pergunta aqui do Carlos Eduardo, do sindicato. Me permita a sua intervenção. Fica à vontade. Eu queria indagar do Xará, né, do João Batista, se já existe algum expediente no Ministério da Justiça em relação ao que ele está colocando. Se não tiver,
eu queria que ele preparasse uma nota técnica para mim, com a brevidade que o assunto requer, para que a gente possa atuar com mais consistência nisso. Agora, se já tem, aí me informa qual é o expediente, me dê dados, para a gente trabalhar de forma bem objetiva em cima dessa situação. Tá? Muito obrigado. Deputado João Campos, desculpa, Carol. Deputado Imagina! João Campos, eu sei que o senhor, como homem de bem, possivelmente não, tem demonstrado isso, o bem maior é a sociedade. O que nós somos se não parte de uma sociedade? E se não há essa sociedade equilibrada, por conseguinte, não vai haver pacificação social. O documento vai ser feito, nós vamos encaminhá-lo ao Ministério, não sei, aí o senhor veja qual é o melhor caminho, o senhor nos diga. Se é Ministério da Justiça ou Ministério da Saúde, para que a gente possa efetivamente ter esse reconhecimento. Não, é porque eu trabalho demais com o Ministério da Justiça, aí me expressei erroneamente, o Ministério da Saúde, evidentemente. Ou talvez porque o senhor estava cotado para assumir o Ministério da Justiça, né? O Ministério da Saúde nós temos... Razões não faltam para me confundir. No Ministério da Saúde nós temos um expediente, sim. Solicitamos, inclusive, os testes, né? A disponibilidade dos testes para a categoria, e acho que foi essa semana, foi negado essa questão aí com relação aos testes, que é uma preocupação grande, é que nós vamos pegar aí, pós-pandemia, uma avalanche de ações executórias e tudo, e ainda o risco não está fora de cogitação, porque, segundo especialistas da área, essa doença ainda vai permanecer, né? Nós temos uma grande preocupação nesse sentido aí, que vamos ter que continuar todos os cuidados pós-pandemia. Mas nós temos o expediente lá. Deputado João Campos, nós vamos preparar esse expediente, renová-lo e passar para o senhor, para que o senhor possa efetivamente nos ajudar, porque, como o Moisés falou, o Poder Judiciário não parou. A efetividade da materialização, quando terminar esse problema pós-pandemia, vai ser uma avalanche de mandados para que o oficial de justiça cumpra. E mais ainda, sem que se saiba sequer se o oficial de justiça está em condição de voltar ou não, porque muitas das vezes, pelo problema de serem assintomáticos, podem estar contaminados durante seu trabalho e ninguém sabe. Então, é trazer doença para dentro da sua casa. Isso nós não vamos concordar mais nunca. A FESOJUS não aceita e não vai aceitar nunca esse tipo de procedimento. Estamos acostados para dar a nossa contribuição. Mas, com certeza, deputado João Campos, com a sua palavra no Congresso Nacional, com a palavra da nossa frente parlamentar e daqueles amigos que estão lá, a gente vai poder demonstrar que nós não somos apenas um apêndice do Tribunal de Justiça. Não há justiça sem oficial de justiça. Bom, nós vamos insistir nisso junto ao Ministério da Saúde, não é? Vamos tentar reverter essa situação. Contem comigo. Eu sei, pelo que observei, que nós temos oficiais de justiça de várias partes do Brasil acompanhando essa live. Então, é muito importante a gente esclarecer o seguinte, que o trabalho que vocês fazem, presidente de sindicatos, federações, é um trabalho muito importante. Às vezes o oficial de justiça que está lá na ponta e não participa diretamente dessas ações, ele não tem a compreensão de como isso se dá. E, às vezes, ele imagina que uma ida do presidente da federação em Brasília conversar comigo ou com outro deputado, o presidente do sindicato aqui, o Moisés e tal, é o suficiente. E aí está resolvido. Como é que o Moisés vai lá toda semana e não resolve? Não é? E as coisas não são assim. No parlamento, está aí o testemunho do deputado Carlos Cabral, no parlamento você tem que formar maiorias, fazer convencimento, não é dois deputados que resolve, você tem que envolver líderes, dependendo da matéria, além do líder, você tem que envolver o ministro da área. Então, há todo um trabalho de convencimento que demanda tempo, que demanda você criar um ambiente político favorável àquele tema, e isso vem sendo feito. Em algum momento, nós haveremos de colher resultado. Eu estou dizendo isso para quem está lá na ponta poder entender não apenas o meu papel, mas o seu papel, Xará, como presidente da federação, o papel do Moisés, porque eu fui presidente da Associação de Delegados, por exemplo, por bom tempo, e, às vezes, tinha colega que não acompanhava muito de perto
a atividade associativa. E, pô, o João Campos não resolve. O que é que ele faz tanto em Brasília? Não é? Mas essa frequência, essa continuidade da abordagem, da defesa da tese, é que vai fazendo com que a gente avance e chegue em um momento que a gente consolida. E aí, quando consolidar, a gente comemora. Não é? Obrigada, pessoal. Estamos recebendo muitas mensagens aqui, algumas perguntas, né? E o Luiz Arthur do Mato Grosso pediu para mandar um abraço. Diz que está com saudade, viu, João Batista? De você, do Moisés, né? Aqueles percursos intermináveis, né? Na Câmara dos Deputados. Está com muita saudade, está louco para que acabe logo essa pandemia, tá? O Carlos Eduardo, nosso querido Carlinhos, Cadu, um abraço para você também, viu, Cadu? Fez uma pergunta aqui, essa pergunta era direcionada para os representantes legislativos, né? Como os nossos representantes legislativos, deputado estadual e deputado federal, enxergam essa crossificação dos servidores públicos antes e durante a pandemia do Covid? Vamos começar pelo deputado Carlos Cabral, em seguida finalizamos com o deputado João Campos. Carlos, pode falar. Beleza, eu acho que eu já tinha até falado um pouco sobre isso antes, né? Eu já tenho várias vezes que a gente se encontra nos momentos nossos aí com a categoria e até mesmo com outras categorias, a gente ao longo do tempo veio perdendo o debate com a população sobre a carreira do servidor público. Isso é uma verdade. Foi muito difícil para nós ter que admitir, é muito difícil para nós ter que admitir isso, mas as incompetências de vários executivos que já passaram ao longo do tempo, não só aqui no Estado, mas em outros estados também e na própria União, a gente já viu que o problema foi descarregado como sendo o servidor público. Eu até não quero deixar aqui de admitir que nós temos carreiras no serviço público que realmente tem altos salários, que tem regalias, que tem tudo isso, mas não é a grande maioria. A grande maioria é composta de servidores ali do executivo, servidores do legislativo, servidores do judiciário, que estão ali a professora, estão ali o pessoal da saúde, como eu disse, carregando agora a dificuldade durante a pandemia, as polícias que também prestam um serviço que nós temos as várias categorias ali dentro, por exemplo, da Polícia Civil, os agentes, os papiloscopistas, enfim, tem várias categorias que, se não fossem elas, o Estado não girava, e a gente não conseguiu fazer o grande debate com a população, que essa é a maior parte da fatia dos servidores públicos, que não são as grandes carreiras de grande escalão que carregam o Estado nas costas, elas também têm as suas funções, mas se existem muitos privilégios, eles estão mais concentrados nessas grandes carreiras. Então, primeiro, eu quero admitir que a gente perdeu o debate. A população hoje, ela comprou a versão de que o grande problema do desajuste das contas públicas é do servidor público. E ainda tem uma grande parcela da população que, inclusive, nos chama, até o nosso próprio ministro da Economia, outro dia, nos chamou de parasita. Tem muita gente que nos chama de desocupados, tem gente que fala que o servidor público é o problema do Estado, quando, de fato, é exatamente o inverso. Se a gente não tivesse servidor público nesse momento segurando as pontas aqui, o problema nosso da pandemia do Covid-19 com certeza estaria muito maior. Então, primeiro que a gente perdeu esse debate. Segundo, que todas as medidas que se tenta fazer para alguma coisa pública hoje, quem está pagando a conta é o servidor público. Veja só, fala em corte de 30% do orçamento aqui em Goiás. Onde é que foi o primeiro lugar que se pensou em cortar? No servidor público. Vamos cortar o database, vamos cortar a progressão, vamos cortar tudo que puder cortar de servidor público, vamos cortar. Só para se ter uma ideia, se a gente for comparar com o rendimento do salário mínimo, que vai acompanhando a inflação, o que a gente está ganhando hoje como servidor público, se olhar 3 anos atrás, já tem uma perda aí que é muito significativa, que já dá quase 25%, que é um estudo que a gente vai vendo aí que ao longo do tempo a gente não vai recebendo os databases de acordo com a inflação, o salário mínimo aumenta e o nosso fica congelado. Então, quando se olha para... E tem um agravante, viu, Batista? Aqui em Goiás, o que está se discutindo nesse momento é uma mudança na tabela de pagamento das diligências que são feitas da justiça gratuita. O tribunal está querendo fazer um corte, e esse corte, deputado João Campos, o primeiro lugar que se enxergou para cortar foi no oficial de justiça. Vamos cortar lá das diligências da justiça gratuita, daquela que elas não são pagas, né? As diligências, por exemplo, de mandados criminais,
ou da assistência judiciária. Onde que vamos cortar? Vamos cortar lá na sistemática, porque tem oficial recebendo demais. É sempre assim que se olha. Quando quer fazer um corte, ele vem para cima do servidor. Nós estamos com um problema previdenciário aqui em Goiás enorme. Oi, Batista. Carlos, desculpa aí. Imagina. Há um debate aí para ser feito. Afinal de contas, a verba de custeio destinada à manutenção dos tribunais, ela não está sendo usada. Então, por que querer colocar nas costas do oficial de justiça mais um encargo? Já se economizou com a verba de custeio. Quer dizer, deputado João Campos, que agora, além de nós termos que usarmos nosso veículo, despender nossa manutenção, temos questionado uma lei que garante a redução de ICMS, conforme o Carlos Cabral levantou. Ainda é o oficial de justiça? Isso, além de ser uma ilegalidade, porque seria enriquecimento sem causa do Estado, traduz aquilo que se vê, aquilo que eu falei anteriormente, a necessidade da junção de forças aí do nosso deputado oficial Carlos Cabral com o deputado João Campos, e irmos ao governador Caiado, para que seja efetivada realmente o reconhecimento. Volto a tocar nesse assunto, desculpa, Carlos, está com você, mas da gravidade. Imagina. São 2 anos sem nenhum reajuste, ainda por cima, querem questionar uma lei de redução do ICMS, e mais agravante ainda, reduzir o valor. Como é que nós vamos trabalhar? Como é que vai? Então, deputado João Campos, aquele tema que eu falei anteriormente, Carlos, de pedir uma audiência com o governador Caiado e mediarmos isso aí. Porque, efetivamente, já há uma economia grande por parte do Tribunal de Justiça com a verba de custeio. E querer transferir isso mais na conta do oficial de justiça, parece-me que é uma entrar demais, onde a contribuição já está sendo dada de um poder que efetivamente tem que ser dada. E aqui tem que ser deixado muito claro. Nós estamos atravessando um problema seríssimo, que é um problema de todos, é um problema da sociedade, que é a pandemia. Então, cada um tem que dar sua participação, mas efetivamente guardada a participação de cada um dentro do processo. Desculpa, Carlos, tem interferido. Imagina. Ô, Batista, eu não quero ficar assim pormenorizando só com as questões de Goiás, mas você veja, se a gente for pegar, porque o debate está bacana, tem gente do Brasil todo participando, mas como a gente vive aqui em Goiás, tem questões muito pontuais. Você imagina que o que a gente falava aqui agora há pouco, do oficial estar exposto ao risco. O Norval Agorinha, que é colega nosso oficial aqui em Goiás, postou aqui que ele foi fazer uma diligência na UTI, esperando uma pessoa que estava na UTI, ficou 2 horas lá para fazer uma indagação. Quando você vai colocar para o tribunal, o pessoal fala, mas você já recebe o risco de vida. Você sabia que o nosso risco de vida aqui em Goiás é 10%? O que significa? Bom, 10%. Carlos, vocês recebem o risco de vida. E vários estados da federação, nem isso é reconhecido. Então, veja a discrepância. Nem isso recebe. Nem a discrepância. Se tem o risco de vida, deputado João Campos, se tem o risco de vida, deputado Carlos Cabral, então que se envie uma lei complementar reconhecendo que a atividade é de risco e que se dê o tratamento devido, que já deveria ter sido feito lá na PEC 06, inicialmente, mas remeteu através de lei complementar pela PEC dos estados, a regulamentação. Então, é necessário que esse reconhecimento se faça por lei e não apenas por ganhar risco de vida e não ter o direito de reconhecido por parte do Estado. Tá? Mais uma vez, eu peço desculpa. Vou finalizando, porque o deputado João Campos vai falar agora também no mesmo tema, mas só para a gente, acho que dessa pandemia, muitas lições e muitas coisas a gente está aprendendo e precisa de progredir com elas. Eu acho que retomar o debate da importância do serviço público no Brasil é uma tarefa nossa diária, e que eu tenho que cumprir, que o colega que está assistindo essa transmissão tem que cumprir, que o sindicato, que a federação, que todos nós temos que cumprir. É retomar o debate com a sociedade sobre a importância do servidor público, a importância do serviço público e como isso está se dando, principalmente agora durante a pandemia, porque aí a gente vai começando a buscar uma outra visão sobre o serviço público, sobre o servidor público. Nós, como categoria, precisamos retomar a conquista de espaço do nosso debate, da importância da nossa carreira com o Poder Judiciário, e eu nunca esqueço do nosso amigo Vitor Gadelha, oficial de Goiânia, num evento nosso dos oficiais de justiça, ele falou isso. Eu acho que
A gente precisa de conseguir botar isso na cabeça dos juízes, deputado João Campos. Esse colega é um colega oficial de justiça muito atuante, inteligente, e numa ocasião nossa do encontro de oficiais de justiça, ele falava assim, olha, nós temos que mostrar para o judiciário que existem dois juízos dentro da justiça. Um é o juízo decisório, é o juiz atrás de uma mesa tomando uma decisão. Aquela decisão ela está num papel e ela não se materializa se não existir um juízo executório. E nenhum juiz sai de trás da mesa para fazer a materialização da sua decisão. O juiz executório ele é tomado por um oficial de justiça, ele toma a realidade por um oficial de justiça. E nós precisamos de colocar isso na cabeça do Poder Judiciário, falando como categoria. Aqui, repisando o nosso amigo Vitor Gadelha. Nós precisamos de tomar posse dessa afirmação e convencer os tribunais de que nós não somos meros entregadores de papéis, nós não somos meirinhos, nós somos o juiz executório da justiça, nós somos a justiça sendo de fato executada. E retomar o debate com a população para que ela reconheça a importância do serviço e do servidor público, até para que a gente não seja sempre o pagador das contas dos desmandos que os governantes vêm fazendo ao longo do tempo no Estado. Desculpa, acho que eu falei muito. Não. Abri o espaço do deputado João Campos. Permita rapidamente, só em relação à fala do deputado Carlos Cabral, tem razão, deputado, parece um contrassenso ao número de mandados que estão por vir e a redução dessa verba aí, caso aconteça, eu quero acreditar que o tribunal não vai fazer uma justiça de redução desse valor, que é um valor justamente para garantir a manutenção do veículo. Nós temos que ter um veículo em boas condições, e o tribunal, por exemplo, não vai querer saber se o veículo hoje está parado na oficina, tem que cumprir o mandato de urgência. Então, tem que ter um veículo adequado para isso sempre, a cada 2, 3 anos, tem que haver uma troca de veículo. Então, eu quero muito acreditar que o tribunal vai fazer ajustes, mas não vai reduzir valores que vá prejudicar a categoria dos oficiais de justiça. Se tiver, nós estamos abertos ao diálogo, sabemos que foi montada uma comissão até agora, estão discutindo, não se abriu ainda, não abriu de forma democrática o diálogo ainda, para que a categoria possa participar. Estamos lá batendo as portas, solicitando. Espero que, depois de tudo pronto, não venha nos convidar para participar na última hora. Então, quero muito acreditar isso, que o tribunal não vá fazer mais uma injustiça com a categoria dos oficiais de justiça. Tá? Estamos abertos, sim, para o diálogo. Se precisar de fazer alguns ajustes, nós estamos com a categoria pronta para ajustar. Queremos muito contribuir com o diálogo, mas não pode ser feito de cima para baixo. Pessoal, nós temos aqui algumas manifestações de carinho. Antes de passar a palavra para o deputado João Campos, só gostaria de fazer algumas leituras, porque a gente não está acompanhando todos os comentários, né? Nosso oficial, de fato, como o Carlos disse, nós estamos sendo acompanhados por diversos estados da federação. A gente agradece o público, agradece a consideração. É a primeira live que o Sindicato dos Oficiais de Justiça de Goiás está promovendo e a gente espera que a próxima seja desse nível, né, Moisés? Para melhor, né? Que está sendo excelente e muito bem, e muito curtida pela galera. A Carla Esperança, oficial de Justiça de Goiás, mais um evento ímpar. Obrigada pela permanente preocupação com nossa classe. Ricardo Aguiar, parabéns, Fesojus. Juizado da Mulher de Fortaleza. Dino, do Distrito Federal. Obrigada, deputado João Campos, por tudo que o senhor tem feito pelos oficiais de justiça de Goiás e do Brasil. John Mark, desculpe se eu falei errado o nome, Dutra Pereira, acompanhando a live aqui de Macapá. Lotação, nem consigo ler a cidade. Não consigo ler, pessoal. Tem uma pergunta. Iapoque, isso. Iapoque. Isso mesmo. O deputado João Campos, eu vou passar a palavra para o senhor fazer um complemento daquilo que nós estamos discutindo aqui. E só para aproveitar um gancho também, pessoal, a gente não conseguiu fazer todas as perguntas, né? A gente já está aí com um pouco mais de quase chegando a 1 hora de live. E foi feita uma pergunta aqui que não necessariamente tem a ver com a temática, mas direcionada ao deputado João Campos. Herbert Mendes, ele não fala a cidade. Gostaria de perguntar ao deputado João Campos qual a expectativa... Herbert é de Rio Verde. Rio daqui Verde? Das Abóboras. O Herbert é de Rio Verde. Tá. Aqui é da sua terra. Gostaria de perguntar ao deputado João Campos qual a expectativa em cima do projeto de lei 2525 de 2019, de autoria do senador Sérgio Petecão, que trata do porte de arma para os oficiais de justiça. Aí o senhor responde, né, depois ao final, e continua o debate sobre a temática referente à questão dos servidores públicos
como diz o Carlos Eduardo, a crucificação dos servidores públicos em época de pandemia e anterior à pandemia. Deputado, a palavra está com o senhor. Eu quero inicialmente concordar com o deputado Carlos Cabral. Acho que ele foi muito feliz. Houve uma época, algumas décadas atrás, eu sou muito jovem, mas me lembro disso, né? Algumas décadas atrás, em que o servidor público era visto com maus olhos. Era o peso da administração, o peso do Estado, dá prejuízo, enfim, o conceito do servidor público era muito ruim. Ao longo do tempo, especialmente em função do debate que as entidades de classes vinham realizando, isso mudou. E a sociedade passou a ver o servidor público como um agente pró-sociedade, um agente importante, portanto, um agente que faz o Estado realizar as políticas públicas, as ações dos programas públicos em favor do povo. E esse período terminou sendo um período de valorização do servidor. E agora a gente começa a viver um retrocesso, voltando, de fato, àquela época em que o servidor é visto como um peso, não contribui, etc. Isso é ruim. A gente precisa resgatar isso, não permitir que esse retrocesso continue avançando e a gente chegue a um estágio que não é recomendável, não é bom nem para o servidor e nem para a sociedade. No que se refere ao Poder Judiciário, eu fui relator de uma proposta de emenda constitucional que estabelece as eleições para presidente de tribunais. E tinha emenda na comissão especial para fazer com que a eleição do presidente do tribunal dela não participasse só os juízes, mas também os servidores. Só que não havia força política para que isso acontecesse, incluir também os servidores. Essa proposta de emenda constitucional terminou sendo aprovada na comissão especial, ainda não foi apreciada pelo plenário, permitindo que apenas os juízes votem. De qualquer forma, eu acho que é um avanço extraordinário. Bom se a gente tivesse colocado os servidores também, porque dentro desse debate relativamente à importância do poder e a todos que compõem o poder e ao servidor público, não é? O presidente, quem se propõe a ser presidente do tribunal, vai ter que ter um projeto, vai ter que discutir esse projeto com os juízes, vai ter que discutir com todos os juízes, porque precisa de voto, não só de desembargador, mas de todos os juízes. E se esse presidente for um pouco mais visionário, tiver um pouco mais de compreensão do que representa presidir um tribunal, ainda que o servidor não vote, ele vai discutir também com os servidores, colher sugestões, assumir compromissos. Acho que é um bom caminho, não é, no que se refere ao Poder Judiciário, para a gente avançar, inclusive em relação ao servidor. Repito, ainda que o servidor não tenha direito a voto, mas acho que uma abertura, essas eleições para presidente dos tribunais, é algo que vai ser bom para os tribunais, para o servidor e para a própria sociedade. E que vem nessa linha do que nós estamos dizendo aqui, da gente não permitir esse retrocesso em relação ao servidor público. Eu penso que o deputado Carlos Cabral foi muito feliz na sua abordagem. Com relação ao projeto do Petecão, olha, esse momento de pandemia, a maioria dos projetos que estão indo à votação, até porque nós estamos fazendo tudo remotamente, são projetos que têm uma relação muito direta com a questão do Covid-19. Não são projetos só dessa natureza, mas esses projetos são uma prioridade. Então, nesse período, a gente incluir para votar um projeto de porte de arma ou de outra matéria correlata, a gente vai ter uma dificuldade muito grande. Acho que a gente vai ter que encontrar, de fato, uma brecha, um momento adequado para tentar avançar. Mas, repito, com a sinceridade que deve sempre nortear nossas relações, nesse instante aumenta o grau de dificuldade. Eu queria, Carol, só dar um esclarecimento sobre a pergunta sobre o projeto do senador Petecão. E para poucos que sabem, esse projeto foi um pedido da FESOJUS ao senador Petecão
para que fosse conseguido o porte de arma. Nós levamos o ano passado essa discussão ao senador Petecão, aqui eu rendo meu reconhecimento, junto com o colega Luiz Arthur, e saiu o projeto de lei exclusivo para a categoria como uma atividade de risco. Eu estou levando isso aqui, e como o deputado João Campos falou, hoje a força do Congresso Nacional é para esse problema real e legítimo que é a pandemia. Então, eu acho que, efetivamente, como o deputado João Campos disse, a prioridade e a centralização tem que ser para a vida, para a saúde e o combate a essa pandemia que está aí. Mas apenas para dar esclarecimento em relação ao projeto de lei que foi trazido a pergunta, apenas esclarecer que esse projeto foi oriundo de um pedido da FESOJUS. Obrigada, João. Recebemos um comentário aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês. Diz que quando a palestra, o debate é bom, as pessoas que estão nos assistindo diz que passa rápido, né? Então, recebemos uma manifestação assim, que pena, um tema tão interessante, como passou rápido. Então, é sinal de que transmitimos isso com muita leveza, de forma bastante descontraída, né? Eu quero citar aqui o filósofo Faustão, né, que ele diz que quem sabe faz ao vivo. Nós começamos com alguns probleminhas técnicos, né, operacionais, mas conseguimos contornar isso de uma forma muito leve e conseguimos passar a mensagem, por mais que alguns colegas tenham perdido um pedacinho. Gostaria de acrescentar a todos vocês que nós fizemos a gravação da live, vamos disponibilizar, porque eu acho que o debate que foi travado aqui é muito enriquecedor, né, para todos os oficiais do Brasil. Como houve um pequeno probleminha na transmissão inicial, eu gostaria de agradecer, vou falar novamente aqui, o sindicato, a participação dos sindicatos que fazem parte da federação, que estão nos assistindo, o Sindicato de Minas Gerais, o Sindicato de São Paulo, o Sindicato de Santa Catarina, o Sindicato de Espírito Santo, o Sindicato de Goiás, né, anfitrião dessa live, o Sindicato do Mato Grosso, nossos diretores, né, que estão aí nos assistindo, a diretoria toda presente, o Sindicato do Mato Grosso, o Sindicato do Tocantins, o Sindicato do Ceará, o Sindicato do Distrito Federal e o Sindicato do Piauí. As perguntas, pessoal, infelizmente a gente não conseguiu fazer todas elas, nós fizemos um sorteio, porque tivemos algumas perguntas bem interessantes e fomos passando na medida do possível, mas para não se delongar muito, a gente acabou fazendo essa seleção aí. Para as considerações finais, Moisés, primeiro eu gostaria de agradecer muito, né, a participação de vocês. Carol, só antes de você pedir as considerações finais, aproveitar aqui o deputado João Campos, porque tem uma pergunta, me perdoe fazer isso, mas eu estou acompanhando aqui pelo YouTube também as perguntas, tem várias realmente, viu, deputado, que são interessantes, mas tem uma aqui do Henrique Castro, colega nosso, que está insistindo muito, e eu acho que o senhor podia, se o senhor tiver essa informação rapidamente, só para a gente ter essa clareza, que eu acho que o Brasil inteiro tem interesse nessa informação. É sobre o projeto de lei que está modificando a lei dos juizados, que tem uma previsão que haverá recolhimento de locomoção nessa mudança. Como é que está? Se está indo, se vai adiante, se o senhor tem essa informação. Me perdoe, viu, Carol, fazer isso, mas é que aproveitar o deputado João Campos, porque eu acho que esse questionamento, eu acho que ele interessa aí ao Brasil todo. O projeto está parado, em função até das circunstâncias do momento, onde a pauta, a prioridade é quase tudo Covid, etc. A hora que tiver uma janela para andar, eu preciso dialogar com vocês. Tá? Só explicando a questão desse projeto, é a alteração do artigo 54 da Lei 9.099, e hoje estão várias pessoas que não são beneficiárias da assistência judiciária, promovem suas ações através da Lei 9.099, e essa conta acaba que fica para o oficial de justiça, em termos de transporte, em termos de deslocamento, sem que essas pessoas que têm condição de arcar com esses valores estejam pagando aí. Eu queria uma parte sobre essa matéria também, já que começou, vamos todo mundo. Para quem não está ciente também, essa é mais uma demanda que foi encaminhada pela FESOJUS, tá certo? Nós começamos aí com essa demanda que foi encaminhada. Falamos, inclusive, deputado João Campos, lá na Comissão de Constituição e Justiça, com o deputado Léo Moraes, com o deputado Fábio Trade, com o senhor, inclusive, para dar encaminhamento disso nessa circunstância da forma como tem sido dada.
Então, essa foi mais um encaminhamento que foi feito pela FESOJUS, e aqui eu devo fazer o reconhecimento público ao colega Luiz Arthur, que sempre tem nos acompanhado naqueles corredores. Eu conheci o Luiz Arthur, ele tinha 3 metros, hoje a altura que ele tem, gastou sapato, o tamanho que ele já está, né, para você ter uma ideia. E esse foi mais uma demanda. O projeto, aqui fazendo das palavras do deputado João Campos, não tramitou no momento, porque justamente para dar ênfase à pandemia, mas com certeza, deputado João Campos, nós teremos a aprovação dessa matéria. E não só essa, outras, contando com o apoio do senhor, com certeza será a nossa voz ali também, junto ao Congresso Nacional, na defesa de restabelecer o direito que a gente faz presente. Acho que essa matéria ela não guarda um grau de dificuldade significativo. Eu acho que, de fato, na hora que tiver a oportunidade de avançar, nós teremos condição de avançar. Acho que ela não tem tanta resistência. Acho que vai ser menos difícil a gente conseguir formar a maioria para aprová-la. Né? Mais alguma pontuação, João? Sim, mais uma, e aqui para dar conhecimento... Ah, você pode! Para dar conhecimento à categoria que tramita o projeto de reforma do CPC, que na legislatura passada estava a cargo do deputado João Campos. CPP. A quem... É CPP. CPP. A quem já estivemos com o deputado João Campos algumas vezes, encaminhamos as nossas demandas e, como sempre, como amigo e parceiro, ficou de fazer essas análises na defesa daquilo que nós entendemos o melhor para a categoria e para a sociedade, em relação ao Código de Processo Penal, que estava sob a relatoria do deputado João Campos na legislação passada. Eu não sei se ele ainda permanece como relator dessa reforma do CPP. Então, era dar essa informação também para a categoria. Olha, eu queria aproveitar essa sua abordagem acerca do CPP para dizer o seguinte: nós queríamos votá-lo na comissão especial até o mês de julho agora. Estava bem encaminhado, buscando fechar o relatório, mas veio essa questão da pandemia, só o plenário está funcionando, o plenário virtual, as comissões não estão funcionando, e aí isso ficou prejudicado. Nós queríamos aprovar no plenário até o meio do ano, para que até o final do ano, melhor, na comissão especial até julho agora, para que no segundo semestre a gente aprovasse no plenário. Mas parou tudo. Só que eu estou inquieto, porque essa matéria é uma matéria muito importante. Então, esta semana, eu retomei, informalmente, em razão das circunstâncias, o debate acerca do CPP. Eu já fiz 3 reuniões essa semana, segunda à tarde, terça de manhã e à tarde, e nessas 3 reuniões a gente discutiu muito, foi provas, o capítulo das provas. Amanhã nós teremos uma nova reunião onde a gente vai discutir os princípios gerais do Código de Processo Penal, porque já que não está podendo fazer oficialmente, qual é a ideia? A gente avançar informalmente para quando a casa voltar à sua normalidade, a gente ter feito toda a costura política, está com o relatório pronto, já acordado com a comissão, pronto para votar. Porque senão a gente nunca vai ter um novo Código de Processo Penal. Então, eu queria dar essa informação aqui em primeira mão. Eu não dei nenhuma entrevista acerca disso, estou falando aqui pela primeira vez. E eu queria que vocês pudessem, que a gente pudesse voltar a dialogar, portanto, acerca daquilo que vocês me encaminharam. Tá bem? Perfeito, deputado João Campos. A federação... A Carol vai me bater aqui, ô João. Tá, mas tudo bem, mas assim... Tem mais uma pergunta aí, Carlos. Tem uma que não pode deixar de fora. Colocar claro que voltaremos a essa discussão com o senhor, deputado João Campos, em relação ao CPP, que efetivamente é necessário que se discuta isso naquele reconhecimento da própria atividade de risco da categoria, para que seja materializado o nosso direito dentro da legislação própria pertinente ao tema, né? Obrigado mais uma vez, deputado João Campos, pela participação e o apoio que o senhor sempre tem nos dado. Desculpa, Carlos. Desculpa, Carol. Agora, se tiver mais perguntas aqui, pode surgir alguma pergunta difícil,
Tem universitários aí para gente? Pois é, não, mas o senhor é competente, entende do assunto, ninguém tem dúvida. Deputado, só porque se eu não fizer aqui a colocação do oficial aqui, o colega nosso, Roger Ferreira, ele é conhecido aqui em Rio Verde por Vin Diesel do Cerrado. Só para o senhor ver o tanto que ele é bravo. Ele tá pedindo atenção para o senhor daquela PEC que torna os oficiais de justiça função essencial à justiça, é a 414 de 14. O senhor nos ajudar a fazer ela tramitar. Se eu puder falar um pouco também lá, de novo, né? Falando aí sobre a PEC 414, o deputado João Campos talvez não tenha bem inteirado, mas ela tem que ser resgatada porque foi nos colocado como carreira essencial de Estado. E o parecer que havia era pelo não conhecimento da matéria, porque, na realidade, nós não somos carreira de Estado. Então, essa matéria está sendo rediscutida, deputado João Campos, aproveitando o momento aqui para colocar o senhor a par e aí a nós nos aliarmos junto à frente parlamentar, no sentido de reconhecer como função essencial a justiça. Sabe? Então, essa matéria está tramitando e a 414, da forma como foi redigida, teria que ser feito um reanálise dentro daquilo em relação à constitucionalidade, porque havia um pedido de ser carreira essencial ao Estado. E aí tem aqueles critérios que o senhor bem o conhece, lá na Constituição Federal, que estabelece quais são as carreiras de Estado. E aí a gente ainda está discutindo essa matéria, deixando claro para a categoria que a gente tem acompanhado isso, e junto com a frente parlamentar, nós vamos estar junto com o deputado João Campos aqui, sendo nossa voz também, e aproveitar o reconhecimento também, fazer alusão ao deputado Fábio Henrique, que é o nosso também mentor da frente parlamentar, e com certeza, deputado João Campos, aquilo que o senhor falou, dar visibilidade e termos efetivamente uma discussão dos temas de interesse da categoria e da sociedade. Desculpa ter entrado no tema, Carlos, mas mas você fez com propriedade. Tem acompanhado isso de perto. Você fez com propriedade. Foi ótimo, esclareceu. E isso é bom porque quem está assistindo, o oficial de justiça está assistindo, está entendendo que tem um presidente da federação que é ativo, que acompanha tudo, que está bem informado, ok? Acho que foi ótima a sua intervenção. Agora, significa dizer, então, que nós teríamos que apresentar uma outra PEC? Significa que, a partir desse momento, agora nós temos que, na próprio parecer do relator, ele alterar a redação como emenda de redação, dando uma nova redação. Isso é cabível, sim. Quem é o relator? Ainda está parada, ainda não foi distribuída, mesmo porque a legislatura ainda não são formadas as comissões, né, deputado? É CCJ, né? Ok. É isso. Então, não foi formatado ainda a CCJ. Se não fosse essa situação da pandemia e as comissões tivessem sido instaladas, em política a gente tem uma certa insegurança, mas possivelmente eu seria o presidente da CCJ esse ano. E aí a gente ia escolher o relator a 4 mãos. Nós vamos começar a orar por isso. Então, deputado João Campos, aqui já me acosta ao senhor como presidente da CCJ, que seria um grande aliado nosso lá, como Carlos Cabral também está aqui na CCJ, aqui da Assembleia Legislativa de Goiás. Por favor, Carlos. Deus proverá. Amém. Carlos, Amém. Carlos, eu só queria saber o nome dessa pequena que nos acompanhou aí na live, que não permitiu que eu fosse a única mulher aqui no meio de tantos homens. Essa aqui é uma princesa que estava lá na casa da vovó dela. Vem cá, filha. Ela passou o dia com a vovó dela lá hoje, que a avó estava com saudade, chegou aqui agora para me ver. Ela chama Luísa, minha filha mais nova. Luísa, parabéns. Vem cá, filha. Chama a Luísa para falar tchau pro pessoal, que a gente agora está indo para as considerações finais. Ela já saiu correndo ali, ficou com vergonha. Quando eu falei vem cá, ela já esticou. Tá certo. Pessoal, gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês, né? Deputado João Campos, deputado Carlos Cabral, nosso presidente da federação, João Batista, né? Nosso líder Moisés aí. Foi uma delícia, foi uma live muito, muito proveitosa, né? Muitos elogios nas nossas redes sociais referente a isso. E a gente celebra com muito êxito, né, essa primeira live, né, Moisés, realizada pelo Sindojus.
e esperamos, né, desejamos com votos de que as próximas lives sejam tão maravilhosas quanto essas, né? Vou passar para as considerações finais, Moisés, depois João Batista, Carlos e o deputado João Campos, e a gente finaliza, tá? Um abraço a todos que nos estão assistindo e até a próxima. Também só tenho a agradecer aí a nossos pares aí que participaram, todos os oficiais de justiça, todo o Brasil, né? Como diz, do Iapoque ao Chuí, nós tivemos aqui oficiais participando da live. Um grande abraço a todos. Nós seguiríamos aqui em Goiás, trabalhando, tentando diálogo, porque a gente sempre teve um bom diálogo aí com essa gestão do Tribunal de Justiça. O presidente Walter Carlos sempre nos atendeu. Eu quero também aqui reconhecer o trabalho da Corregedoria na pessoa do desembargador Quisleu, que sempre também nos atendeu, abriu o diálogo. Talvez nessa questão financeira nós estejamos aí um pouco fora desse diálogo, mas eu tenho certeza que irão abrir para a gente dialogar e não vão deixar que se faça uma injustiça nesse momento aí de pandemia, que os oficiais de justiça passam por várias dificuldades, tanto psicológicas, também, se entrar na dificuldade financeira, engessar muito a máquina, de repente pode ter problema com relação ao funcionamento da máquina. Então, eu peço aqui que eles tenham muito cuidado ao tratar dessa situação. Mas quero agradecer também ao nosso presidente João Batista, a atuação dele, eu tenho acompanhado aí junto, há menos aí de 4 anos, deputado João Campos, que nós nos organizamos enquanto categoria. E a partir daí que essas lutas começaram a aflorar no cenário nacional, que talvez vamos colher resultados, sim, eu creio, em pouco tempo aí a gente espera que esses resultados venham. Mas demoramos muito nos organizar e eu creio que agora para frente a situação com a defesa dessas instituições, sindicatos que foram criados, a federação que foi criada, a gente tenha um novo cenário. Não queremos nunca nos furtar, queremos contribuir com a sociedade com responsabilidade no nosso trabalho. Nesse momento de pandemia, entendemos que a categoria tem uma relevância muito grande dentro do judiciário de levar a justiça à casa do cidadão. E não queremos nos furtar a isso, queremos trabalhar. Mas precisamos, sim, de muita segurança, equipamentos de segurança, para não deixar que as nossas famílias também sejam prejudicadas ou sejam infectadas com essa situação do vírus. Mas quero agradecer, deputado João Campos, não é a primeira vez que o senhor nos favorece aqui, que o senhor sempre esteve presente com a gente, primeira vez no nosso encontro, né, que nós discutimos lá a questão no nosso CONOJUS, nós discutimos a questão da tecnologia e a humanização da justiça, e agora nós estamos aí diante desse cenário, tecnologia e humanização ao mesmo tempo. Tá? Muito obrigado pela parceria, quero agradecer a Cristiane, que fez todos os contatos aí, preparativos, sua assessora. Quero agradecer mais uma vez o nosso parceiro, o deputado Carlos Cabral, figura aí que tem sido muito combativa aí nas causas dos oficiais na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Obrigado, deputado. Mais uma vez, nós tivemos muito presentes, eu lembro na luta que nós tivemos aí na reforma da Previdência, engraçado que veio a reforma da Previdência em todo o cenário mundial, de repente veio uma crise, pandemia, né, e praticamente avassalando aí os nossos aposentados, né, então eu quero mais uma vez agradecer a sua participação nessa live, agradecer a participação à nossa diretoria, agradecer a participação da Carol aí, a mediadora, né? E a todos vocês que estão em casa aí, grande abraço, fiquem com Deus. Deus é a nossa maior esperança de superar tudo isso aí. Nunca se esqueça disso. Grande abraço a todos vocês, meus amigos. Muito obrigado. João, só antes de você falar, hoje é aniversário do nosso queridíssimo Cássio de Aparecida de Goiânia. Feliz aniversário, um abraço para você. Agradecer também o Samuel, assessor do deputado Carlos Cabral, que nos auxiliou. E pedir a vocês para, ao final, vamos fazer dar uns sorrisozinhos para a gente tirar uma fotinha, tá bom? Com a palavra, João. Bom, eu levo a mensagem para todos os oficiais de justiça do Brasil que nós nunca vamos desistir de lutar por respeito, dignidade e condição de trabalho. Somos uma entidade de representação nacional e vamos aonde tiver que ir em defesa do direito da categoria. Lembrando aqui aqueles deputados nossos amigos que tem aí, como o deputado Fábio Henrique, como o deputado Fabinho Trade, como o deputado André Figueiredo, como o deputado Marcelo. Nós somos apolíticos, deputado João Campos. Nossa política é a política em defesa da categoria.
e disso nós não abrimos mão. Temos 2 oficiais de justiça deputados federais, que é o deputado Ricardo Silva, de São Paulo, e o nosso deputado por Minas Gerais também, que faz parte como oficial de justiça, assim como o Carlos também é oficial de justiça, né? Que é o agradecer ao Sindojus Minas Gerais por ter cedido o colega Gleidson da sua assessoria de comunicação para fazer isso aqui, tá certo? Levar essa mensagem aos oficiais de justiça e mostrar ao deputado João Campos, ao deputado Carlos Cabral, a dificuldade que existe nesse imenso país continental chamado Brasil. Em Mato Grosso, o Sindojus, na pessoa do seu presidente Jaime Osmar Rodrigues e sua diretoria, teve que entrar com uma ação judicial contra o presidente do Tribunal de Justiça para que pudesse ter materiais de proteção individual. Isso é uma situação extremamente desagradável para nós. Temos aqui a participação efetiva do congelamento de salários, da precarização do serviço público, porque não se fala a coisa de forma complexa. Por que não se diz que que o servidor público recolhe efetivamente sobre a sua previdência? Por que querer transformar o servidor público como bode expiatório de um sistema que nós não somos competentes? E aí não dá para efetivamente a gente manter essa condição e ficarmos calados. A FESOJUS tem um compromisso, e o compromisso é com respeito e dignidade ao oficial de justiça, onde tiver que ir. Estamos em todo o Brasil, em Brasília, efetivamente, contando com os amigos, contando com o deputado João Campos, e quero aqui fazer, deputado João Campos, me desculpe eu à parte, um reconhecimento. O deputado João Campos, em momento algum, quando fomos procurados, quando nós o procuramos, ele se furtou de nos ajudar. Dentro das circunstâncias, se aquilo não foi materializado, nós plantamos uma semente, que essa semente começa a florescer e dar frutos. Para encerrar, eu quero dizer uma coisa para todos vocês. Não há justiça livre sem poder judiciário independente. E jamais vai haver poder judiciário independente se não for reconhecida a efetiva necessidade do oficial de justiça na materialização das decisões judiciais e como pacificador dos conflitos. Então, eu deixo aqui minha mensagem a todos, que Deus nos ilumine e nos cubra aí e nos proteja. E, por favor, mantenham-se com todos os cuidados para evitar o contágio dessa pandemia. E contamos com apoio aqui do Legislativo Estadual, na pessoa do deputado Carlos Cabral, e na pessoa do deputado federal, e sempre amigo do deputado João Campos, que a gente vai encaminhar sim, deputado João Campos, tanto a matéria da saúde, renovar isso junto ao Ministério da Saúde, como renovar isso junto ao pedido de que, passada essa pandemia, realmente possa ser uma lei complementar que reconheça na Justiça Federal o verdadeiro risco pelo qual está submetida a categoria dos oficiais de justiça. Deus nos ilumine sempre, porque senão nós não somos nada, nós não saímos do campo, mas, acima de tudo, nos fortaleça, porque nós vamos continuar lutando, e lutando sempre. E como diz meu pai, ele sempre me colocou uma frase que eu vou levar para a vida toda: direito tem quem direito anda, e nosso direito existe, e nós vamos lutar por ele onde quer que tenhamos que ir, contra quem quer que seja, até que haja respeito, dignidade e condição de trabalho que somos merecedores. Muito obrigado e boa noite a todos. Bem, então, acho que é minha vez, né, pela ordem que colocaram aí. Quero agradecer o Sindojus pelo convite, agradecer o nosso presidente Moisés, a Carol, agradecer todos os colegas que acompanharam. Eu estou aqui vendo também pelo YouTube aqui a participação, muita gente participando, muitas perguntas, muita gente mobilizando aqui pela categoria. Muito bacana essa interação, o Brasil inteiro aqui conectado, e acho que a gente precisa fazer isso mais vezes para alinhar mais as informações sobre as matérias do nosso interesse que tramitam no Congresso, nas assembleias estaduais, da nossa categoria. Acho que isso foi muito válido, o debate foi fantástico. Agradeço, Carol, a vocês por terem me convidado, agradeço ao João Batista, da nossa federação, sou fã desse cara, um batalhador, um cara de muito conteúdo, de muita consistência quando fala, eu sou fã dele, admiro muito o trabalho e acho que muitas das conquistas que nós temos são decorrentes da garra e da competência do Batista. Espero que a gente possa ainda vencer juntos muitos pleitos aí em defesa da nossa categoria.
Agradecer esse grande amigo, representante também da nossa categoria no Congresso, o deputado federal João Campos. Vocês viram que fala com propriedade da nossa carreira, porque conhece de perto os projetos, não é só alguém que se escora numa categoria, é alguém que se embrenha mesmo na luta das categorias. E para nós, deputado João Campos, foi ótimo. Eu falo para nós porque eu também sou oficial, sou sindicalizado. Para nós foi ótimo ter o senhor aqui por praticamente quase 2 horas. Com a ocupação que tem um deputado federal, o senhor dedicar esse tempo para nós, participar do começo ao fim, a gente sabe que está tendo votação remota no Congresso, acho que está até tendo sessão nesse horário, o senhor está dividindo aí entre as 2 tarefas. Para nós foi ótimo, eu agradeço. Para mim, é obrigação estar aqui. Eu sou da categoria, tenho que lutar pela minha categoria e, mais ainda, eu sou eleito por essa categoria. Então, para mim, não é favor, não é absolutamente nada disso. É minha obrigação estar aqui. Mas o senhor, é uma grande gentileza o senhor dedicar esse tempo para nós, para poder estar aqui. Foi muito esclarecedora. Gente no Brasil inteiro aqui agradecendo o nível do debate e a importância dele, e que a gente possa contar com o senhor em outros momentos para a gente debater. Espero que isso passe logo, se Deus abençoar, aí de acabar logo essa pandemia, a gente possa discutir todas as matérias de interesse da categoria com o senhor, que é uma luz para nós também lá dentro do Congresso. Obrigado a vocês todos pelo convite, mais uma vez obrigado Batista, Carol, Moisés, todos os colegas, e obrigado ao deputado João Campos por essa presença aqui, essa parceria nessa live. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, gente. Deputado, está com o senhor a palavra. Bom, tinha travado aqui. Carol, parabéns. Competente, hein? Obrigada. Moisés, obrigado pelo convite. Fiquei muito honrado. Se eu fosse oficial de justiça, eu ia votar em você para te reeleger. O Moisés está no exercício de qual mandato? É o primeiro ou o segundo? Como é que é, Moisés? Nós estamos no segundo mandato. Agora a bola vai passar para outro aí, próximamente. Mas parabéns pelo seu trabalho. Você é uma pessoa dedicada, comprometida com a categoria, né? E uma pessoa, ao mesmo tempo, muito gentil, educada, enfim, gosto muito de você. Parabéns ao João Batista, presidente da federação, que sempre, essa dupla, sempre está em Brasília, no nosso gabinete, enfim. Eu já fiz uma referência aqui elogiosa e quero dizer novamente. Uma dupla muito comprometida, né, com as causas da categoria. Parabéns para vocês. Eu costumo dizer que Deus abençoa quem age de boa fé. E vocês agem de boa fé. Então, tem a bênção de Deus, né? Esse grande deputado estadual, Carlos Cabral, para mim foi uma grata surpresa saber que é oficial de justiça, né? Não sabia. Sempre acompanho a sua atuação, deputado de fato, diligente, atuante, isso enobrece a categoria e o Estado de Goiás como um todo enriquece a Assembleia Legislativa. Parabéns. Dizer que, de fato, você destacou um assunto, Moisés, que faz diferença. O povo de Goiás, que tem um coração bom, né, e a misericórdia de Deus, permitiu que eu estivesse exercendo o 5º mandato. Hoje sou o decano da bancada de Goiás, né? E confesso que nos meus primeiros mandatos eu não me lembro de ninguém que atuasse lá no parlamento pelos oficiais de justiça. Não me lembro. Acho que aquilo que você disse reflete isso. Vocês certamente se organizaram de forma mais efetiva de um certo tempo para cá. E isso faz diferença, não é? Eu quero dizer isso aqui com muita convicção. Faz diferença a atuação de federações, de sindicatos, enfim, no parlamento. As coisas acontecem através da política, e, no caso aqui, da política classista com a política partidária. Infelizmente, o conceito de política e de político não é o melhor, mas as coisas acontecem através da atuação política. Não adianta, não é? Nós estamos na democracia, e na democracia, a democracia se realiza através da política, não é? Bom, ao dizer que foi um prazer estar aqui, isso é tão verdade que, de fato, deputado Carlos Cabral,
eu estou em plena sessão virtual aqui da Câmara dos Deputados. Acho que perdi alguma votação. Ao sair aqui, vou tentar justificar lá, para não ter prejuízo, né? Mas, de fato, estava gostoso, está gostoso, e eu tenho compromissos com a categoria, então isso não me causa constrangimento, né? Desligando aqui, eu vou verificar aqui se perdi alguma votação, vou justificar. E eu observava aqui o deputado Carlos Cabral com aquela criança, né? E durante a sessão nossa, que é a sessão virtual, o líder do PT estava falando e, de repente, entrou a netinha dele. Ele ficou sem saber como é que fazia. Se continuava falando, se dava atenção para a neta. E aí foi uma graça. Até o Rodrigo Maia interviu, né? Oh, como é que eu não tenho essa netinha sua aí, etc. Termina possibilitando isso. Olha, que Deus abençoe a todos. Foi um prazer. Muito obrigado mesmo. Estarei sempre à disposição, tá? Um abraço. Deus abençoe. Obrigada, pessoal. Carol, uma parte. Eu esqueci de falar, Carol. Vamos marcar a reunião com o governador. O João Batista vem, o João Campos participa. Vamos fazer aqui o pedido. Excelente. Na hora que você marcar, isso. Eu queria uma parte aqui para fazer justiça, porque eu falei que nós temos 2 deputados federais e não lembro de ter citado o deputado Charles Evangelista. Então, eu queria aqui, se eu não fiz, peço desculpa aqui aos nossos amigos mineiros e ao deputado Charles Evangelista, como oficial de justiça também, porque eu citei, depois falei do sindicato e não lembro. Se citei, estou citando de novo. Receba aí meu abraço e obviamente, agradecer a todos pela participação. Desculpem ter interferido mais uma vez, é porque para fazer justiça não há tempo, devemos fazê-la em qualquer momento. Muito obrigado. Certinho, João. Inclusive, para não cometer um pecado de morte, eu gostaria de agradecer aqui as pessoas que estão trabalhando com o sindicato, que foram imprescindíveis para a operacionalização dessa live. Tanto os nossos diretores, quanto o Gleidson de Minas, né? E também as nossas secretárias Janaína e Núbia. Para a gente finalizar, vamos tirar uma foto e eu gostaria de deixar uma mensagem para todos aqueles que estão nos assistindo, para vocês também. O Sindojus está realizando algumas reuniões com os nossos sindicalizados. E durante segunda-feira, uma oficial de justiça de Goiânia falou uma frase muito importante que eu acho que ela cabe adequadamente nesse contexto. E esse debate foi tão enriquecedor que hoje a gente cresce como categoria. Então ela disse, nossa colega Vilma Cerqueira, oficial da comarca de Goiânia, crescemos como categoria, unidos somos fortes, separados há apenas pontos de vista. Então, que a gente continue unido em defesa dos oficiais de justiça do Brasil. Vamos tirar uma fotinha e aí a gente encerra. Ô, Moisés, isso aqui é uma parte? Nosso assessor agora, o Gleidson, João, vai nos assessorar também, tá? Sindojus Goiás. Entendeu? Moisés, era segredo, eu não sei se ele falou pro pessoal de Minas, mas agora a galera tá sabendo, né? Vamos tirar uma foto, Gleidson? Tudo certo aí para tirar a foto? Então, vamos lá. Tá todo mundo ok? João Batista dá um sorriso. Carol levanta um pouquinho o ombro. Isso, no 3, em 1, 2 e... Foi, gente. Podem relaxar aí agora. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, um grande abraço a todos aí. Obrigado, doutor. Fique com Deus. Amém. Tchau, até mais. Obrigado a todos.